paz do Senhor, irmãos, amém? Vocês estão bem? Amém. Deixa eu só dar uma ligadinha aqui nas coisas. Pronto. Antes que a gente comece a ministrar, o pastor pediu, vai falar, por que o pastor está sentadinho? O pastor está com uma inflamação lombar e não está ali, está gemendo de dor, cheio de injeção, de remédio. A idade chega, irmãos, é isso aí, entendeu? É a idade com dor. E a gente dói aqui, dói ali, e é uma coisa incrível. A gente, cada década que passa, a gente vai sentindo a diferença do corpo. Mas a mente é jovem, está tudo bem. Ele pediu para que avisasse sobre o nosso jejum. Começa amanhã o jejum, a consagração para domingo que vem, o domingo de Pentecostes. Você pode talvez pensar, mas para que jejum para Pentecostes? Nós cremos que aquelas pessoas, quando buscaram o Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu àquele lugar, não foi porque eles estavam lá brincando, distraídos, mas eles estavam orando, reunidos no mesmo lugar, eles estavam se consagrando, eles estavam buscando a face do Senhor, e aprove a Deus fazer com que o Espírito Santo, como havia sido prometido, que descesse sobre aquele lugar. E nós também temos que fazer as coisas dessa forma. Ah, mas eu já oro, mas nós queremos algo que seja mais intenso, mais focado, mais excelente. Então você que quer participar dessa consagração, como o pastor disse, ninguém é obrigado, que você possa mandar uma mensagem ao pastor, e ele vai incluir você na transmissão, como que chama lá? No grupo que ele montou, que vai dar esse link. Graças a Deus, é um grupo que o pessoal falou assim, grupo sai correndo, eu sou a primeira, porque eu não aguento aquele monte de mensagem, e que a gente não consegue acompanhar. Então, esse aí é só para o link. Todos os dias você vai receber um devocional. Para você ter uma direção de leitura, Eu ia falar. Ele está fazendo igual eu faço, né? Eu fico ali falando quando ele está aqui, com medo de estar errando, porque ele não sabe o que está passando na cabeça, né? Mas é sobre os 10 dias que antecede a descida do Espírito Santo. Então, é exatamente sobre isso que o devocional tem sido feito. E eu creio que vai ser um tempo muito especial. Eu creio que Deus vai fazer, não é no domingo de Pentecoste, mas é em cada um desses dias que você procurar a face do Senhor com todo o seu coração. Eu tenho certeza que Ele não precisa se manifestar aqui, quando estivermos reunidos. Ele já vai começar a manifestar na sua vida, na sua casa, no seu dia. Eu creio no poder da oração, do jejum e da adoração. Amém? Então, você que não tem, procure o pastor. Não faz que nem o Bruno, não, que falou assim, poxa, o pastor não mandou o link para mim até agora. Eu falei, claro. Você mandou para ele. E o pastor falou assim para mim ontem, o Bruno está vacilão, cara. Até agora ele não mandou mensagem para mim falando que quer entrar no grupo. E eu, como uma boa mãe, porque eu vou por trás, sabe? Não falei nada para ele, mandei uma mensagem, falei, Bruno, você não vai fazer o jejum, Bruno? Aí ele falou, vou. Aí eu falei assim, mas você não falou nada com o pastor? Mas ele não mandou o link para mim. Eu falei, nem vai. Você que tem que falar com ele. Então tá bom. E ia ficar esperando. Uma boa mãe sempre fica ajudando, né? E depois que eu conto o pastor, aí ele fala que eu deixo vocês mal acostumados, mas eu faço que nem mãe, vou por trás assim, e falo assim, fala que o pastor está te esperando. E é mais ou menos isso que aconteceu. Então, para você que não falou, ainda dá tempo. 11 horas o pastor vai começar a mandar alguma coisa para você hoje, tá? Você que está nos assistindo, a mesma coisa. Você ainda tem tempo de mandar uma mensagem ao pastor e falar, estou aqui, eu quero participar, manda o link para mim. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro
na carta 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16. Eu vou ler na versão NTLH. Não que as outras estejam erradas, mas é porque as expressões que eu vou usar, essa daqui encaixa melhor. Ok? Todos acharam? Digo amém ou misericórdia. Amém. Então diz assim: mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão perdendo é mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graça por estarmos aqui na tua casa. Te louvamos, ó Deus, porque é o melhor lugar para estar. Eu sei que as nossas vidas são corridas, cheias de compromisso, mas assim como diz o salmista, mais vale estar na presença do Senhor um dia do que 1000 anos fora dela. E nós cremos que realmente estarmos aqui é um privilégio e nós te agradecemos por isso. Nós te louvamos com os nossos cânticos, com as nossas ofertas e dízimos. E agora, Senhor, nós queremos abrir também o nosso coração para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Fala conosco. Que não seja a parte humana, mas seja o teu Espírito ministrando aos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu tinha planejado fazer essa mensagem de uma forma, não vou mudar ela, mas vou mudar a ordem. Eu tinha pensado de uma forma, eu faço esboço, vocês sabem, e agora mais ainda. E eu quero mudar a forma que eu vou fazer, mas o esboço é o mesmo, ok? Depois vocês vão entender por que eu li esse texto, falando sobre nós sermos a fragrância do bom conhecimento de Cristo. Nós somos o aroma, o bom perfume, nós devemos ser. E depois você vai entender. Para que nós possamos falar sobre o que eu quero abordar nessa noite, eu queria falar sobre um personagem bíblico, um personagem muito interessante, um personagem muito humano, é uma das figuras que talvez mais exemplifique muitas das nossas atitudes, das nossas oscilações. Uma pessoa tão humana e que eu gosto de quando eu vejo os personagens bíblicos e vejo que eles eram homens sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos erros que nós. Porque às vezes a gente fala assim, quem dera eu ser fulano de tal. Como se aquela pessoa fosse uma pessoa diferente, um ET, uma pessoa mais que humana. E na verdade, toda a palavra, todos esses homens e mulheres que foram citados na palavra são homens e mulheres iguais a nós, com defeitos e qualidades. E nós devemos aprender, e toda vez que eu penso nessa humanidade desses personagens, eu falo, bom, se ele foi transformado, se ele foi usado, se ele foi mudado, se ele fez isso ou aquilo, eu também posso fazer. Porque o mesmo Deus que operou naquele período é o mesmo que opera agora e vai operar para todo sempre. Então eu não posso achar que, não, Deus não vai fazer mais o que fez com Abraão, Moisés, Davi, Jó, seja quem for, não vai fazer mais, porque hoje Deus mudou. Deus não muda. Nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo e sempre será. Então, o mesmo Deus que operou naquele período, naquelas pessoas, é o mesmo que opera na minha vida e na sua vida. E é bom nós termos a certeza disso. E esse personagem é Pedro. Quem aqui se identifica com o personagem de Pedro? Você nunca se identificou?
Eu não tenho o temperamento de Pedro, mas que eu me vejo em várias vezes igual a ele, reagindo como ele, isso sim, isso sim. E aí você vai entender por que eu posso me comparar a Pedro. Porque às vezes você pode falar assim, não, mas eu não tenho o temperamento de Pedro. Pedro era muito sanguíneo, eu tenho o meu lado sanguíneo, mas eu também tenho o meu lado melancólico. Então, por isso que eu não sou Pedro em toda a sua constância, em toda a sua força. Mas você vai falar, então, eu sou tão fleumático, então não tenho nada a ver com Pedro. As atitudes de Pedro vai ver que você tem sim, e eu também tenho. O mais fleumático que tiver aqui, o mais tranquilo, deixa a vida me levar, leva eu, você vai ver que também, às vezes, você reage como Pedro. Então, eu quero falar um pouco. Pedro, ele sempre foi conhecido pelo seu temperamento forte e impulsivo. Como eu disse, ele era um homem sanguíneo. Era um homem simples, acostumado a trabalhar ali, árduo, no mar, era um pescador, trabalhava dia a dia, debaixo do sol. Era um cara talvez mais rústico, sabe? Não era todo refinado, mas era um cara sempre disposto para fazer, para trabalhar, para reagir. Ele era esse homem. Ele era como as ondas que vão e vêm. Pedro era um homem inconstante e frontal em vários momentos. Ele era um homem de atitudes oscilantes. Ele era um homem que contrastava, às vezes, as suas reações. A personalidade dele, marcante, tinha cheios de altos e baixos. Começa aí a aparecer comigo com você. Você é sempre constante, sempre alegre, sempre calmo, sempre bravo, sempre alegre, sempre triste. Não, nós não somos assim. Nós também oscilamos, e é por isso que nisso a gente também parece com Pedro. Porque às vezes nós estamos tão cheios de vontade, tão cheios de iniciativa, e em outras situações a gente não sai nem do lugar. Tem hora que a gente tem resposta para tudo, e tem hora que a gente não sabe nem o que dizer. Então, na verdade, nós também às vezes somos oscilantes, assim como Pedro. Nós vemos que no relato dos evangelhos, Pedro teve uma conduta pendular ou oscilante, que é a mesma palavra. Ele uma hora agia com sobriedade, às vezes ele agia com tanta sensatez, mas de repente ele vacilava, pisava na bola, ele falhava feio. E nós podemos até lembrar de algumas situações que ele fazia algo que ele estava em baixa e outra quando ele estava em alta. É interessante que nós vamos falar da mesma pessoa, citar algumas coisas que a mesma pessoa fez. Então, quando ele estava em momentos baixos, por exemplo, teve aquela situação que ele quis repreender Jesus, ou então tentar convencer a Jesus, quando Jesus falou que ele ia morrer e depois iria falando sobre a sua morte e ressurreição. Pedro, na sua impulsividade, falando, Deus, Jesus, imagina, mestre, o senhor fazer um negócio desse. Teve uma outra vez, quando os soldados vieram no Getsêmani buscar a Jesus, o que Pedro fez? Desembanhou a espada e cortou a orelha de Malco. Mas aquele cara estava lá acompanhando Jesus, eles supostamente estavam orando, mas naquela hora ele foi impulsivo, catou e falou assim, ninguém pega no meu mestre. Pá! Esse Pedro, certa vez, ele declarou, Senhor, mesmo que todos os discípulos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Logo depois ele faz outra coisa. Ele também foi aquele que negou Jesus. E exatamente quando ele falou, quando se colocando como se ele fosse melhor do que os outros, todos podem até te abandonar, eu jamais. E aí Jesus fala para ele, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, o mesmo Pedro. Mas a gente também vê esse Pedro impulsivo, e que também ajudava a sua impulsividade, fazendo coisas que a gente admira e que com certeza a gente não faria. Nós vemos Pedro que deixou tudo para seguir a Jesus. Quando a gente, eu não sei se vocês assistiram, se vocês assistem aquele The Chosen,
É muito legal ver aquela série. E você começa a ver um pouquinho, porque eles colocam muito um lado humano, né? Às vezes a gente fica naquela coisa muito sagrada, mas eles colocam bem o lado humano. E aí você vê, não deve ter sido fácil. É mais ou menos eu chegar aqui e falar para alguém aqui que já tem uma carreira, uma vida, uma rotina, tudo solidificado, tudo já preparado, e chega assim e fala assim, larga tudo. O quê? Larga tudo. Mas como assim? Eu não posso largar, eu conquistei isso, eu fiz isso tudo o tempo todo, agora eu vou ter que largar? Larga e me segue. Mas a minha família, e a minha sogra, e meus filhos, e não sei o quê, e minha conta e tal. A gente ia... Quem aqui, eu confesso que de imediato, principalmente o que ia me pegar não era dinheiro, porque eu já estou acostumada a ficar sem. Larga a sua casa, é de aluguel, não ia me preocupar mesmo, né? Ia parar de pagar. Mas eu tenho certeza que fala assim, larga os seus filhos, larga a sua família. Eu já larguei a minha família, mãe, irmãos, mas fala assim, larga os seus filhos. Manda largar o marido, então, que Deus que me livre. Né, amor, não largo. Mesmo assim, dói. Deixa seus filhos, deixa, e vem. Mas peraí, não posso pelo menos despedir, não posso pelo menos colocar eles tudo no seu lugar e tudo, ajeitar a vida deles, depois eu sigo. Pedro deixou tudo e foi seguir a Jesus. É aquele mesmo Pedro impossível que fez aquelas coisas que a gente acabou de falar. Pedro também confessou, tu és o Cristo. Ele foi os poucos, porque só haviam 3 com Jesus, quando viu lá no Monte da Transfiguração. Olha que privilégio, aquele cara impossível, que temperamento. Aí esse daí jamais vai poder presenciar isso. O temperamento dele é demais, ele até atrapalha. Ele foi um dos que tiveram o privilégio de ver Jesus no Monte da Transfiguração. Sabe o que ele fez? Ele andou sobre as águas. Toda vez que eu penso o tanto de medo que eu tenho de água, eu não ficava nem sobre uma bacia d'água. Que dirá andando sobre o mar? Nossa, eu tento imaginar. Eu já tive experiência da gente ir lá em Natal, que a gente foi a mar adentro, 7 quilômetros para dentro, para poder ver os recifes e os corais, que a Esther estragou tudo e hoje já não é mais o mesmo lugar. Não pode pisar, e a Esther se enrolava e pisava, não deve ter sido mais o mesmo lugar. Gente, eu nunca passei tanto medo para poder adentrar ao mar. Imagine andar sobre as águas. Imagine andar sobre as águas, mas Pedro fez isso. Sabe o que Pedro também fez? Foi aquele, quando estavam procurando os impostos, e ele foi lá, Jesus mandou que ele fosse lá e pescasse o peixe, tirou a moeda da boca do peixe e pagou o imposto. Esse é Pedro. Aquele que fez umas coisas que a gente fala, meu Deus, eu jamais negaria Jesus. Não mesmo? Não mesmo? Então nós vemos que, como qualquer um de nós, Pedro tinha defeitos, como ele também tinha qualidades. Mas tanto os defeitos como as qualidades, nas mãos do Senhor foram aperfeiçoados. As qualidades foram aperfeiçoadas e os defeitos foram trabalhados para nem parecer mais e nem mais se evidenciar. Nós sabemos que nos 3 anos do ministério de Jesus, aqueles discípulos que tiveram que caminhar com Jesus, foi um desafio muito grande. Eles foram trabalhados, pessoas diferentes, personalidades diferentes, eles foram trabalhados no seu caráter, andando com o Filho de Deus, para que eles pudessem ser preparados para a missão que o Senhor tinha. Você imagina? Eu fico pensando, se Jesus me escolhesse, eu fosse uma dos 12. Nossa, ia ter que trabalhar muita coisa. Mas muita coisa. Para eu seguir o mestre. Para eu não falar besteira. Para eu ficar quieta ou fazer demais. Ele ia ter que trabalhar bastante no meu caráter. E aqueles homens também fizeram a mesma coisa. E o interessante é que não só Pedro, como também os outros discípulos, tiveram um momento de dúvida. Tiveram um momento de questionamento, tiveram momentos até de uma certa fraqueza na fé. Mas, por andar com Jesus, eles foram crescendo, eles foram tendo experiência. A caminhada deles foi sendo crescente em cada descoberta, e eles foram amadurecendo. É interessante ver que
Pedro, aquele que foi lá, que viu, que encontrou Jesus quando teve a sua chamada. E o Pedro, depois da descida do Espírito Santo, nem parecia mais o mesmo. Nem parecia o mesmo. Depois de Jesus, houve uma transformação incrível enquanto ele andava. Mas depois que o Espírito Santo encheu o coração dele, aí sim que ele se sentiu mais habilitado. Enquanto ele andava com Jesus, ele aprendeu de forma empírica. O que é forma empírica? Observando. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo veio sobre ele, ele se sentiu habilitado, fortalecido. E é exatamente esse o propósito que nós estamos para a noite de Pentecostes, para esses dias. Porque não basta só conhecer Jesus, não basta só saber o que Ele quer, nós precisamos sentir fortes, habilitados para fazermos aquilo que Ele quer. Então nós vemos que o segredo da transformação de um homem tão chucro, de um homem tão impulsivo, de um homem tão descontrolado às vezes, era a presença de Jesus e ele ser cheio do Espírito Santo. Quando nós paramos para pensar desse jeito, como que você imagina? Você já conseguiu parar para pensar como você era antes e depois de Jesus? Eu falo que algumas pessoas falam assim, eu não mudei muito. Bom, então não se converteu. Não se converteu. Não, mas eu não fazia nada. Não precisa não fazer. Mas por dentro tem que mudar. Mas eu sempre fui uma pessoa quietinha, eu continuo quietinha. Não estou falando disso. Mas eu preciso mudar meu pensamento. Eu preciso mudar minhas prioridades. Tem pessoas que talvez a mudança tinha que ser mais radical, porque tinha que mudar o palavreado, tinha que mudar a vestimenta, tinha que mudar, controlar o temperamento, tantas outras coisas. Mas tem pessoas que, mas elas sempre foram tão quietinhas, tão assim, mas elas também precisam mudar. Os pensamentos precisam ser mais puros, a intenção do coração precisa ser moldada. Ela precisa, às vezes, se colocar mais, ao invés de ficar só quietinha. Precisa estabelecer prioridades, precisa influenciar. Então, todos que têm um encontro com Jesus, precisa ter um antes e um depois. Eu creio que uma forma de você saber o quanto você mudou, é você pegar um caderno e falar assim, antes de Jesus e depois de Jesus. E aí você fala o que você era antes de Jesus. Antes eu era um bêbado, vivia aí drogado nas praças, pode colocar. E depois você coloca, depois de Jesus, como eu sou. De repente você vai falar que você é uma pessoa mais dócil, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais alegre. Então entenda que são diferentes, porque a gente às vezes acha que um bom testemunho é aquele que levou não sei quantos tiros, a prostituta, o drogado, né, o ladrão. Não. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então existe um antes e um depois. Mas eu quero falar para você sobre por que eu falei tudo isso. Sobre Pedro, sobre aroma, sobre fragrância. Eu estava fazendo, vocês sabem que eu estou fazendo terapia no tratamento. E a psicóloga fez uma ilustração, uma observação. E é engraçado, porque falar com o pastor, a gente tudo vira mensagem. E conforme ela foi falando, eu fui ficando assim. Aí ela falou, o que foi? E eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou pregar sobre isso. Aí ela começou a dar risada, é crente, né? Então ela começou a dar risada. Eu falei assim, é difícil falar com o pastor, porque a gente sempre acha que isso entra no nosso coração e de uma forma que a gente quer passar para outras pessoas. E ela disse assim, se você pegar uma xícara com água fria ou água na temperatura ambiente e pegar um sachê de chá e colocar dentro da água, o que acontece? Falei, molha? Não muda. Não, se você não vai sentir aroma, você não vai sentir o cheiro, você não vai sentir nada. Mas se você colocar esse sachê dentro de uma xícara com água quente, imediatamente aquela água começa a se colorar e ela também começa a soltar um aroma. Aí ela virou e falou assim, é assim a nossa vida.
Enquanto nós estamos na temperatura ambiente, na água que nos conforta, a gente fica assim, como continua a água transparente, continua tudo sob controle, não muda nada. A gente até mostra para os outros que a gente é calmo, a gente até sabe falar para as pessoas, sabe, do jeito que elas querem ouvir, a gente nem reclama, a gente fica assim, consegue até esconder quem nós somos. Mas se nós colocarmos esse sachê na água quente, imediatamente revelamos quem somos. É verdade. E é sobre isso que eu quero falar, sobre você e sobre mim. Essência. Quando colocados em água quente, qual é a essência que transborda da nossa vida? Quando nós falamos de essência, a Fátima deve saber bem disso, porque na botânica, a essência eles usam muito na questão de aroma, aquilo que se extrai dos vegetais, os perfumes, os benefícios. Então, essência de baunilha, essência de rosa, essência disso. Então, a gente fala muito sobre cheiros e aromas. Mas quando nós falamos sobre pessoas, quando falamos sobre essência em pessoas, nós estamos falando daquilo que é mais básico, a mais importante característica de um ser. A essência, sabe onde está? Como você revela a sua essência? No seu jeito de ser e de agir. Suas atitudes, as minhas atitudes diárias, constroem a nossa história. Às vezes, numa água de temperatura ambiente, nós revelamos às pessoas uma pessoa, uma personalidade. Mas quando a água quente bate, continuamos da mesma forma, continuamos exalando aquele bom perfume de conhecimento, a fragrância de Cristo, o aroma suave e aceitável. Nós sempre falamos de identidade, nós devemos ter, quando a gente fala de identidade em Cristo. E quando nós falamos de identidade em Cristo, é se parecer com Ele, seguir os passos dEle, vestir a camisa. Mas mesmo que nós possamos falar sobre identidade em Cristo, todos nós temos uma essência. Todos nós temos uma personalidade. E pode ser ela boa ou ruim, fácil ou difícil. Todas elas são capazes de ser transformadas, assim como foi a vida de Pedro. A questão é, se quando nós estamos hoje, passando pela água quente, como que nós estamos reagindo? Como que nós estamos declarando aos outros a nossa essência? Às vezes nós defendemos quem somos. Às vezes nós dizemos, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa tão alegre, sou uma pessoa tão calma, com tanta paciência. Aí vem aquele balde de água quente, numa determinada situação. Aí você roda a baiana, sobe e desce do morro, e aí a pessoa olha e fala, cadê aquela pessoa que é tão calma, tão tranquila, tão centrada? Na verdade, meu sogro, ele dizia uma frase, que ele falava, você quer conhecer uma pessoa? Fique alguns dias com ela, em confronto, e contrarie. Um bom lugar é acampamento, e você já tem experiências disso. Basta, a Esther até riu, basta alguns dias com uma pessoa. Mas aí, se você ficar alguns dias com uma pessoa, e ela, se você sempre fizer aquilo que ela quer, as coisas estiverem acontecendo como ela quer, ela sempre vai ser sorridente, ela sempre vai ser um doce, ela sempre vai estar feliz. E quando você falar que não quero, não gostei. E é engraçado que quando a água quente é derramada sobre a nossa vida, que é um sachê, nós não só mostramos a nossa essência às pessoas,
mas nós revelamos a Deus também. Quando Deus fala assim, não vai fazer, Sérgio. Mas Deus não vai fazer, Sérgio. E a essência é um belo boldo. Hã? Ou é uma erva cidreira, uma camomila. Aí Deus fala assim, você vai esperar. E aí a água quente bate e você fala assim, não, Deus, eu não vou esperar. E aí sobe aquele aroma de alecrim. Não, é de carqueja mesmo. Amargo, ruim. Só os fortes, como eu, conseguem tomar, porque lá em casa ninguém toma. Nem de boldo, nem de carqueja, do jeito que entra, sai. Eu tomo. A Fátima deve tomar também, né, Fátima? Eu tomo. Para ver como eu aguento coisa ruim, né? E aí nós vemos que basta nós sermos colocados em situações de pressão, que nós revelamos quem de fato nós somos, ou aonde estamos. Muitas vezes a gente reclama de passar por algumas provações. Muitas vezes nós reclamamos de passar por algumas situações. Poxa vida, sabe que eu sou uma pessoa de temperamento forte, para que me provocar? Mas será que não precisa às vezes ser provocado para você lembrar, ou para você observar se você realmente foi transformado? Será que às vezes não é necessário te contrariar? Porque todo mundo está fazendo o que você quer. As coisas estão acontecendo tudo do jeito que você quer. E é por isso que você acha que você está sendo você foi transformado. Hoje eu sou um anjo. Por isso que nós precisamos, às vezes, passar por provas. Assim como o inimigo tenta as nossas vidas e Deus não tenta, Deus nos prova. Por que que Deus permitiu que eu passasse por isso? No começo, é que Deus é tão perfeito, que quando eu comecei a adoecer, aconteceu as coisas que aconteceram, eu falo, e isso não para minha glória, não mesmo, porque eu preferia não passar por nada disso, mas se você anda com Deus, existe uma coisa, Ele revela antes aos seus profetas. Ele havia revelado para mim algumas coisas, mas eu não tinha entendido a dimensão delas, estava igualzinho os discípulos. Ouviram falar de tudo, mas não entenderam nada. Só está entendendo enquanto está passando, sou eu. Deus me deu sonho, falou que ia acontecer um monte de coisa. Até então eu fiquei esperando, mas não tinha entendido nada. Agora que as coisas estão acontecendo, é que eu estou encaixando em tudo aquilo que Ele havia me dito. Mas uma coisa é certa, eu sabia que alguma coisa ia acontecer. E no primeiro momento eu queria perguntar ao Senhor, precisa disso? Mas por que isso? Eu achei que eu tinha controle, eu achei que eu tivesse mudado, eu achei. Mas hoje eu entendo que isso é graça de Deus, porque Ele faz a gente passar por provas. Ele deixou a minha xícara esquentar, mas pensa num grau. E botou meu sachê lá embaixo, para ajudar, botou a colher em cima. E falou assim, vamos ver o que é que dá. Mais do que eu estou observando, eu creio que vocês podem dizer o que está acontecendo com a pastora na água quente que ela está. É a mesma coisa vocês. Nas circunstâncias que vocês estão passando, vocês podem até estar aprendendo alguma coisa, mas sabe quem vai dizer melhor? Aqueles que estão ao seu redor, o que eles estão dizendo. Que puxa vida, estou admirado em ver como você está passando por essa. Eu nunca imaginei que você ficaria assim. Eu nunca pensei que você reagiria assim. E é exatamente nesse momento que nós revelamos a nossa essência. A palavra de Deus diz, alguns versículos, de como nós devemos ser, ou o que nós devemos ter. Gálatas 5, 22 e 23 diz o quê? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Sua xícara está esquentando. E o que é que está sendo revelado? As obras da carne ou o fruto do Espírito? Mateus 12:34 diz assim, delicadamente: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio, o coração. Sua xícara está quente. E às vezes ela vai ferver um pouquinho mais. O que é que está saindo? A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você só reclama? É sobre isso. Você só pragueja? É sobre isso. Você só acusa? É sobre isso. Você se vitimiza? É sobre isso. Você desanima? É sobre isso. Você se revolta? É sobre isso. A boca fala o que o coração está cheio. Provérbios 29:11 diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. A chaleira ou a xícara está esquentando. E o que é que você está fazendo? Dando vazão à ira? Ou você tem conseguido se dominar? É nesse processo que está se revelando a sua essência. 2 Timóteo 2:24 diz assim: o servo do Senhor não deve andar brigando. Mas aqui ninguém briga, né? Todo mundo é tranquilo, paciente, anda mais uma milha, dá outra face para bater, não é assim? Não, e não mesmo. Não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Crente que é crente é educado. Aí você começa a pensar se você é crente mesmo. Se eu sou. Deve ser um mestre bom e paciente. Quando fala que você deve ser um mestre, é que a sua vida deve ensinar. As suas atitudes devem ensinar. E você deve ter paciência para corrigir os outros, porque você já foi corrigido, ou está em processo de correção. Então, a mesma paciência que tiveram para corrigir você, que você tenha para corrigir outros também. Que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrepender e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazer o que ele quer. Você já entendeu que você ficar brigando, ao invés de ter paciência, ao invés de ter bom senso, ao invés de ser exemplo, de tratar com delicadeza, você está fazendo ou permitindo com que essa pessoa ou essa circunstância contra você possa ser impedida de se arrepender, de se transformar e de sair da mão do diabo. Só por causa da minha atitude e da sua atitude. E é por isso que a Bíblia diz: não fica brigando. Seja bom mestre, tenha delicadeza, tenha paciência, tenha calma. Já reprovei aí, ia ficar de exame, igual a Esther ficou numa matéria. Falei. 2 Coríntios 2, 14 e 16, como a gente acabou de ler. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos, e aí você fala, somos mesmo, como um cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Olha o cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. É esse o cheiro que você está exalando? Para os que estão se perdendo, é mau cheiro que mata. Mas para os que estão sendo salvos, é perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? O que é exalar o bom perfume de Cristo? Todo perfume tem sua essência. Quando nos esvaziamos,
nos humilhamos diante de Cristo. Somos cheios dele e da sua essência. Exalar o bom perfume de Cristo não é um estilo de vida, mas é uma transformação interior de quem gerou fruto de arrependimento. O que tem sido exalado da sua vida, da essência da sua vida, nos dias difíceis? Nos dias fáceis é fácil. Qualquer pessoa é legal, qualquer pessoa sorri. Nós somos provados dos dias difíceis. E o que é que tem exalado? A sua essência, o cheiro, que deveria ser cheiro suave, tem sido o cheiro de rosas, de camomila, de alecrim, de hortelã, de erva cidreira. E aquelas outras essências que a Fátima tem um monte, que ia falar aqui, umas 50. Tem sido isso? De lavanda. Olha, se a gente fosse exalando o cheiro de lavanda como eu uso muito, está até na minha bolsa. Quando eu fico ansiosa, quando eu fico agitada, eu vou lá e... Quando eu estiver desesperada, eu corro para a Dayana, chego perto dela e faço... Porque ela me acalma. Se alguém socorrer, correr até de você e fizer... O que a pessoa vai inspirar? É lavanda? Ou é cheiro de boldo mesmo? Para não dizer outros cheiros. A minha intenção nessa mensagem, assim como aquela psicóloga foi na terapia falando comigo, e na verdade não era sobre isso, eram situações, porque eu tenho que ir colocando situações, e eu estava colocando algumas incompreensões que eu tenho em relação a atitudes, porque eu sofro em ver atitudes, às vezes, das pessoas e as minhas também. E às vezes a gente se surpreende com as nossas reações. E foi aí que ela deu esse exemplo. Ela falou: Débora, não adianta você sofrer por aquilo que a pessoa revela quando a caneca dela esquenta, quando a xícara dela esquenta. Na verdade, você conhecia uma pessoa, mas agora ela está mostrando de fato quem é. Bastou a situação ficar. E aí eu disse a ela: e como eu faço para parar de sofrer? De ver que a caneca do outro está esquentando. A essência não é legal. Eu estou me surpreendendo com o que está sendo exalado. Ela falou: a única coisa que você pode fazer é o que sempre fez, orar, se dispor a ensinar, mas mudar só se a pessoa quiser. E para a gente ser transformado, nós precisamos de Jesus. E nós precisamos da oportunidade do Espírito Santo mudar por inteiro, de fora para dentro. E aí você ser, e eu ser, a mesma pessoa, na água fria, temperatura ambiente, ou pelando a água, nós somos a mesma pessoa. Eu quero que você pergunte para você mesmo, porque na verdade eu fiquei pensando: meu Deus, me deu, até tentei, porque é que eu não gosto de perguntar, porque assim, as pessoas, falar de pastor, de pastora, as pessoas metem a boca por trás, mas na frente, ele é lindo, maravilhoso, um homem de Deus, tem medo de falar, entendeu? Só quem fala a verdade é a família. Se eu perguntar para minha família, mandar eles escreverem, eles vão revelar um monte de coisa da Débora. Eu acho que são as melhores pessoas para dizerem como é que eu estou com a minha chaleira quente, com a minha xícara quente, meu marido e minha filha, meu filho. Porque vocês, se eu perguntar, vocês não vão ter coragem de falar mesmo. Mas os seus têm coragem de falar até um pouco mais, até quando a gente não pergunta, eles falam. Mas você deveria fazer isso. Perguntar aos seus. E falar: o que você está vendo? Como que está o perfume? Estou cheirando lavanda? Ele falou: tá não.
Se a Fátima tivesse que usar esse óleo aí, estava ferrado. Não ia vender, não ia nem... Esse óleo que sai de você, dá não. Eu quero que você fique em pé. Sabe uma coisa, vou confessar para vocês. Uma das coisas que eu tenho mais refletido, que eu já sempre refleti sobre isso, porque eu sempre tive muito temor. Mas sabe a coisa que eu mais reflito nesse período de tratamento? É sobre o que eu sou, o que eu faço, como eu me revelo, como eu me comporto. E como crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, pânico, qualquer coisa que está desse gênero, anda muito com a gente aquela sensação de morte, sabe? E eu acho que a morte, ela só deve ser avaliada se for para transformar a nossa vida. Porque só pensar nela é ruim. Mas se for para ela ser um modo de fazer você se ajustar, você se moldar, você se transformar. E a minha mãe sempre disse isso, eu quero sempre deixar minha casa em ordem, eu quero sempre ser melhor, ser melhor. Minha mãe sempre fala isso. E eu falo assim, meu Deus, eu não tenho 86 anos como minha mãe. Mas também quem disse que eu vou durar até 86, né? Vimos ontem aquela história que todo mundo se chocou do rapaz, do Fusca, junto com o seu cachorro. Ainda jovem. Ai, que história triste. Nós não sabemos como será a nossa história também. Mas nós podemos preparar para ser uma boa história. Para deixar aí uma boa essência. E uma das coisas que eu mais tenho pensado é sobre isso. Me aborreci com tanta coisa que não precisava. Briguei por tanta coisa que não devia. Puxei para mim tantas coisas que não era minha. Comprei briga. Entrei na frente de onde não devia. Para quê? Isso mudou a minha essência? Melhorou? Piorou? Então eu tenho feito. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Jesus está com a maçaneta, com a mão na maçaneta. E é verdade. Como é que nós estamos? Que cheiro é esse que está subindo aos céus sobre a minha vida e sobre a sua? Então é tempo da gente pensar um pouco sobre isso. Não importa se você é Pedro. Não importa se você seja João, Tomé, André, Felipe, Bartolomeu. Não importa que você seja Judas Iscariotes. O que importa é que você permita que Jesus entre na sua vida e o Espírito Santo encha o seu coração, de forma que você não somente seja transformado, mas habilitado para servir. Eu quero que você feche os seus olhos e faça uma oração aí ao Senhor. E se coloque diante dele, Senhor, qual tem sido a minha essência? Transforma o meu interior. Pai, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer aos teus filhos, à tua igreja, nada mais é do que a compreensão que nós devemos ter de quem somos, como reagimos às circunstâncias e o quanto nós precisamos do Senhor como transformador em nossa vida. O quanto nós precisamos do Senhor para não deixarmos nos enganar, porque enganar a Ti nós não conseguimos. Diante das circunstâncias, das provas, das lutas e até mesmo das tentações que o Senhor permite vir sobre nós, não é porque o Senhor está brincando com a nossa vida, mas é porque o Senhor quer que saia de nós a melhor essência, o melhor aroma, o melhor perfume. E nós só saberemos o que sai da nossa vida quando a água esquenta, quando somos pressionados, quando os dias são difíceis. Porque os dias bons, com certeza, serão fáceis da gente glorificar, da gente ficar calmo e tranquilo. Mas são nos embates da nossa vida, nos confrontos, nas contrariedades, que nós vemos aonde estamos, quem de fato estamos sendo. Por isso, ó Deus, nessa noite, a nossa única oração é: transforma-nos. Transforma-nos. Nesses 10 dias que nós vamos começar esse jejum, que sejam 10 dias de buscar a Tua face
E cada vez que nós nos aproximarmos mais do Senhor, buscarmos mais a Tua face, que sejamos como aqueles discípulos que ao caminhar com o Senhor, ao ver a face do Senhor, ao saber sobre o Senhor, iam sendo moldados e transformados. E quando o Espírito Santo encheu o coração deles, eles não somente já haviam sido transformados, mas se posicionaram, tiveram coragem, ousadia, para prosseguir, para serem testemunhas vivas do Senhor. E é isso que nós queremos, que a cada dia sejamos transformados, moldados. Eu sei que fazer a oração de ousadia é decisão de cada um. Mas nessa noite nós queremos ter a ousadia de dizer, não é de pedir esquenta a nossa xícara, mas é, se for preciso ela ser aquecida, que a essência que saia seja aprovada pelo Senhor e possa ser um bom testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Nós nos colocamos diante do Senhor e te agradecemos pelo teu amor, pela tua paciência e por não desistir de nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem derramado sobre nós graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia, tudo por conta do seu amor. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém. Domingo que vem nós vamos exalar neste lugar.